Olá, eu sou a Carla e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é Mindset e como ele pode te ajudar na tua jornada do autoconhecimento. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa teu like e te inscreve aqui no canal. Mas antes de te explicar, eu gostaria de te falar sobre a minha linha de raciocínio para construir esse conteúdo relacionado ao autoconhecimento. A verdade é que eu sempre tive muita dificuldade aqui no YouTube de pesquisar conteúdos que seguissem uma sequência lógica. E aí eu ficava meio perdida, porque assistia um vídeo num canal, depois assistia outro vídeo em outro canal, e isso me deixava um pouco confusa. Pensando em evitar isso, eu decidi gravar conteúdos de uma forma que fizessem sentido, que seguissem uma sequência lógica e que ainda mostrassem passo a passo para as pessoas iniciarem a sua jornada no autoconhecimento. Eu usei como base a minha própria experiência, quais foram as coisas que eu aprendi, como eu aprendi. Então eu já estou trazendo esse conteúdo desenhado de uma forma que faça todo sentido. Que se a pessoa assistir a série, já vai dar um bom start na sua jornada. Outra coisa que eu queria destacar é que tudo que eu vou falar nesse vídeo foi baseado nas pesquisas da renomada pesquisadora Carol Dweck, autora do best-seller Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha jornada do autoconhecimento. Ele foi uma virada de chave, porque a partir dele eu comecei a entender como o meu cérebro funcionava, como funcionavam os meus pensamentos, e desta forma eu pude perceber quais eram as minhas ações e como eu poderia melhorar. Eu não estou ganhando nada com isso, na verdade, eu quero atingir ao máximo de pessoas possíveis, porque isso funcionou para mim, deu certo comigo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, mais leve, e a ideia é impactar mais pessoas, é trazer esse conteúdo de uma forma didática e que possa ajudar mais pessoas, assim como me ajudou. Agora vamos lá, chega de enrolação e vamos falar do que é Mindset. Mindset, de forma mais simples, é a forma de uma pessoa pensar, é o seu modelo mental. Na prática, o Mindset é a mentalidade, é a forma como cada um organiza os seus pensamentos e encara as ações cotidianas da vida. Nas pesquisas de Carol Dweck, ela fala que as pessoas são divididas em dois grandes grupos: o grupo do Mindset fixo e o grupo do Mindset de crescimento. E eu vou te explicar agora cada um desses grupos. De maneira bem simples, o Mindset fixo, como o próprio nome fala, ele já é fixo. Pessoas desse grupo, elas têm uma dificuldade de mudar os pensamentos, de achar que aquelas coisas sempre vão ser daquele jeito e que não podem mudar. Então, elas trabalham em extremos. Algo muito bom leva um rótulo de muito positivo e algo muito ruim leva um rótulo de muito negativo. As pessoas deste grupo normalmente têm dificuldades em sair da sua zona de conforto, porque elas sempre acham que se saírem da zona de conforto vão ficar descobertas. Para esse tipo de pessoas, o fracasso e o esforço são ruins. Então elas entendem que elas precisam ser inteligentes, que elas precisam ter talento e que elas precisam ter sorte. Se elas tiverem essas qualidades, elas vão ter sucesso. Essas pessoas, elas normalmente são muito observadoras. Elas ficam atentas a tudo para evitar cometer qualquer deslize. Então elas vivem numa zona de tensão muito grande. E essa zona de tensão grande faz com que elas desenvolvam um diálogo interno. De, por exemplo, eu sou um fracassado, ou isso não é bom para mim, ou eu sou melhor do que eles. Essa atividade só eu sei fazer. Eu sou melhor do que meu esposo. As pessoas de mindset fixo acreditam que têm uma cota limitada de inteligência. Assim, elas evitam enfrentar qualquer desafio novo, qualquer situação que fuja do seu controle. Porque se fugir do controle, aí o gatilho de eu não posso, eu não sou capaz, eu sou fracassado. E se ela ficar nas coisas que ela já sabe fazer, então são pensamentos sempre muito positivos. Ou seja, eu sou melhor nisso, eu sou bom no que eu faço, eu sou muito positivo, eu consigo resolver essa atividade de uma forma como ninguém. Já para as pessoas de mindset de crescimento, segundo a pesquisadora, a inteligência ela é construída com base no aprendizado. Ou seja, quanto mais elas aprendem, mais elas ficam inteligentes.
Então, o esforço e o fracasso, eles estão uma motivação para que elas consigam atingir determinado objetivo. Assim como as pessoas de mindset fixo, as pessoas de mindset de crescimento também são muito observadoras. Elas são sensíveis às ações positivas e negativas que acontecem durante o seu dia. A diferença é que elas enxergam com outro diálogo interno. Se for uma coisa negativa, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso aprender mais para evitar que esse erro aconteça? Será que eu posso ser melhor para ajudar meu esposo, para ajudar minha esposa? Será que essa atividade que eu fiz aqui poderia ser melhorada? Para a mentalidade de crescimento, o sucesso é uma jornada e não um destino. Então, eles estão sempre buscando motivação para se superar cada vez mais. A boa notícia é que nós temos os dois mindsets. Nós somos formados pelos dois mindsets. Só que tem áreas da nossa vida que nós somos mais fixo e tem áreas da nossa vida que nós somos mais de crescimento. Cabe a gente ter essa percepção, e aí é onde eu entro com o autoconhecimento, que eu bato muito nessa tecla, de você ficar sensível às suas ações. Porque quando você tem sensibilidade às suas ações, você consegue perceber aonde você é bom e onde você precisa melhorar. E se você precisa melhorar. Porque, na verdade, você faz uma reflexão sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos, sobre os seus hábitos. Mas isso não quer dizer que você necessariamente precisa mudar. A não ser que faça sentido para você. A não ser que você veja que aquilo não está te fazendo bem. Vamos fazer uma reflexão. Imaginem um bebê. Um bebê nos primeiros anos de vida, ele é curioso, ele é destemido, ele é exposto a vários desafios, como o desafio de falar, o desafio de andar, o desafio de aprender a comer sozinho. Claramente, um bebê nos primeiros anos de vida, ele tem um mindset de crescimento. Ele não tem muita noção do perigo das coisas que estão acontecendo. E os pais tentam conduzi-los de uma maneira para que eles não se machuquem, para que eles aprendam da melhor forma possível. Então, imagina que quando a criança está aprendendo a andar, ela leva muitos tombos. Só que esse tombo é uma motivação, ela não fica com medo, ela se motiva com aquele fracasso porque o desafio dela maior, a meta maior é conseguir andar e falar como os adultos que estão ao seu redor. E ela sabe que é capaz disso. Então, ela não desenvolve esse medo. As pesquisas mostram que a partir do primeiro ano de vida, nossos pais influenciam diretamente na formação da nossa personalidade. Sejam pais elogiosos ou sejam pais críticos. Ainda segundo os estudos, as crianças que recebem muitas críticas, elas tendem a acreditar que as coisas são do jeito que são e não podem mudar. E se conformam com isso. E desenvolvem a sua personalidade em cima do meio de julgamentos, de críticas, de que não são capazes. Ao contrário, as crianças que são elogiadas, elas tendem a acreditar no seu potencial, a saber que ela pode mais e que os desafios são encarados como superação, que cada dia ela pode aprender muito mais e ficar muito mais inteligente. A minha percepção sobre o assunto e o que eu aprendi nessa minha jornada é que nós precisamos ter um equilíbrio dos dois mindsets. É importante a gente saber que o fracasso e o esforço, eles fazem parte da nossa vida e que eles são fontes inesgotáveis de motivação para a gente alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. Agora, é importante também a gente ter a percepção de que ser mais cauteloso, de que ser mais atencioso, de que ter cuidado em determinadas situações fazem parte também da nossa proteção. Eu não estou aqui falando que a partir de agora você tem que ser mindset de crescimento e não ter medo de nada e correr e que tá tudo certo, que não vai acontecer nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que sim, você precisa também ter essa percepção do medo. Você ter essa sensibilidade das coisas que vão te fazer bem ou não. Mas que se porventura você teve um deslize, você fracassou, que aquilo não seja um motivo para você desistir do seu sonho, por exemplo. Então, obviamente, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí é onde eu volto a falar sobre as crianças. Nós temos a responsabilidade, principalmente os pais, de ter cuidado com as crianças, de como a gente está criando nossos filhos, de como a gente está
elogiando. É um grande desafio isso, na verdade, porque nós precisamos corrigir, sim, nós precisamos limitar, sim, mas também nós precisamos elogiar, nós precisamos fazê-los acreditarem nos seus sonhos e fazê-los acreditarem que o aprendizado é contínuo, que eles podem ser o que eles quiserem. Basta se esforçarem, estudarem e aprenderem sobre determinada coisa. Nos meus atendimentos, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que criaram crenças limitantes diante de coisas que trouxeram dos pais lá atrás. Pessoas que tenham uma limitação de comportamento ou de sensibilidade para o esforço, o desafio, porque já lá atrás receberam muitas críticas dos pais e elas acreditavam que não eram capazes. Todas as vezes que tentavam seguir, algo bloqueava, porque elas se lembravam que lá atrás alguém tinha dito a ela na sua infância que ela não era capaz de ter aquilo. Que ela, por exemplo, não poderia ser um engenheiro, que ela não poderia ser um médico, porque ela não era inteligente o suficiente para isso. Porque existiam crianças na escola que eram mais inteligentes do que ela. Que ela não tinha habilidade, por exemplo, para dançar balé. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças e o que a gente fala para elas. Agora me fala aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Eu decidi abordar essa temática sobre mindset na série de vídeos sobre o autoconhecimento, porque eu entendo que nós precisamos ter essas duas percepções e ter a sensibilidade de identificar quais ações a gente está precisando de melhoria. Eu posso te dizer que isso funcionou para mim, porque sim, eu acredito que nós precisamos ter essa sensibilidade de identificar quais são as ações que nós temos no mindset fixo e no mindset de crescimento. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma sensibilidade de identificar quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar ou não. Óbvio, como eu sempre falo, se fizer sentido para você. Comigo funcionou, fez muito sentido. Lembra da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu tinha muitos aspectos dessa síndrome. E eu me enquadro em determinadas ações da minha vida em mindset fixo. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu percebi isso. E eu me sentia, em algumas situações, de uma forma que eu não queria mudar. Que eu não queria aprender coisa nova, porque aquele jeito que eu fazia era o jeito certo e ele não precisava mudar. Mas, na verdade, eu só não tinha entendido que eu não queria mudar porque eu tinha medo do fracasso. Eu tinha medo de achar que se eu fizesse diferente eu poderia errar e as pessoas iam me julgar. Fora isso, eu ia começar a me julgar. Eu ia começar a dizer para mim mesma que eu não era capaz daquilo. Então essas coisas fizeram muito sentido para mim. Ao tomar consciência disso, eu percebi que não adiantava eu ler livros, eu fazer cursos, eu aprender técnicas, ferramentas, se eu não mudasse meu comportamento. Se eu não mudasse a minha percepção de enxergar a vida, de enxergar os desafios, de entender que o fracasso e o esforço fazem parte da nossa vida, que eles são fontes inesgotáveis de motivação. Quando eu entendi isso, eu passei a ser uma pessoa mais leve. Eu passei a entender que eu poderia ser melhor, que eu poderia me abrir para novos desafios, que eu não precisava me conformar com aquelas situações que estavam acontecendo na minha vida, que eu não precisava me conformar que eu não ia alcançar determinado sonho, porque eu não ia ter dinheiro, porque o trabalho que eu estava não ia me dar a remuneração necessária para alcançar aquele sonho. E aí eu percebi que só depende de mim, que só eu posso mudar a minha história. Só eu tenho poder para isso. Que eu não posso culpar ninguém por eu estar levando a vida que eu estou levando. A responsabilidade é minha. E eu posso te dizer que essa mudança de mentalidade foi essencial no meu processo. E continua sendo. Hoje eu sou muito mais sensível em perceber as situações que acontecem ao meu redor e identificar onde eu errei, onde eu acertei, o que eu posso melhorar. Mas o mindset fixo, ele permanece. Eu tenho cautela em algumas situações. Eu observo, eu identifico se eu posso ou não tomar determinada ação. E eu tenho certeza que se funcionou para mim, vai funcionar para você também. Eu espero ter te ajudado. A dica que eu te deixo nesse vídeo
é se observe. Não deixe de perceber quais ações você tem o mindset fixo e quais ações você tem o mindset de crescimento. Encontre um ponto de equilíbrio e viva a sua melhor versão. Com isso que eu te expliquei aqui e nos outros vídeos da série Autoconhecimento, você já vai dar uma boa caminhada na sua jornada. Agora, se você quiser dar um passo além, se aprofundar mais no assunto, eu indico o curso da Isa Araújo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O curso chama Jornada do Autoconhecimento Emocional. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me manda um e-mail ou um direct lá no Instagram. Aproveita e vai lá no Instagram que eu posto conteúdos diários também sobre essa jornada do autoconhecimento. Até o próximo vídeo. Tchau!